Bem-vindos ao Bekim Balachá 7, Shiur número 12. A gente está no Siman Kuf Samechet, capítulo 168, na Alachá 26. Agora a gente estava falando sobre Pa'atabá Bekisnim, e a gente parou, a gente estava falando sobre a Brachá da Matzah. Então, quem tem o livro, a gente está na página 25. Então, Alachá 26, hoje 26, 27 e 28, na página 25. Então, a gente estava falando sobre a Brachá da Matzah e que a conclusão é que o costume do Sefaradim é fazer a Brachá de Borei Minei Mezonot e a Brachá de Alamichia na Matzah ao longo do ano. Em Pesach, a Brachá da Matzah é a Mutzi Lechem Min Haaretz. Então, Alachá 26, seguindo esse assunto, fala que quando tem um doente, que ele não pode comer pão por motivos de saúde, por isso ele come só matzah, então aí ele vai fazer a brachá, mesmo de acordo com o costume do Sefaradim, ele vai fazer a brachá de Amotzi Lechem Min Haaretz para matzah o ano inteiro, porque já que esse é o pão dele, então ele faz a brachá de Amotzi Lechem Min Haaretz o ano inteiro. Na nota, o livro traz que esse é o psak do Rav Ovadia Yosef. Em dois lugares ele escreve assim no Chavedat e escreve assim no Chazon Ovadia e Alachot Brachot. Então ele fala que se algum doente ele acaba usando a matzah como substituto do pão, ele faz o ano inteiro a brachá de Amotzi Lechem Min Haaretz, e até no livro que ele trouxe, que essa é a explicação para o que testemunharam, que o costume do Rav Ovadia Yosef era fazer a brachá de Amotzi Lechem Min Haaretz para matzah durante todo o ano. O Rav Ben Zion Abba Shaul, ele prossegue diferente. Rav Ben Zion Abba Shaul fala que mesmo que o doente come a matzah como substituto do pão, ele faz na matzah durante, ao longo do ano, a brachá de Borei Minei Mezonot. E aí ele justifica o psak dele, falando que, olha, por mais que ele fixa a seudá na matzah, quer dizer, ele se come a matzah como substituto do pão, mas a grande maioria do mundo não faz isso. E aí eu falo o conceito de batladato etzel kol adam. Eu anulo o pensamento dele, a cabeça dele, em relação à grande maioria das pessoas. Então ele falou, por mais que para ele a matzah é algo mais importante, mas para a grande maioria das pessoas, a matzah é borei minei mezonot. Então por isso fala Rav Ben Zion Abba Shaul que a brachá é borei minei mezonot. E aí uma coisa parecida é as halot doces, que a gente falou antes, de acordo com o costume dos faradim, é borei minei mezonot. De acordo com os ashkenazim, é Motzi Lechem Min Haaretz, ok? Mas para os sefaradim é borei minei mezonot. E por mais que muita gente usa isso como pão, etc., mas como pelas regras e pelo conceito, ela tem outros ingredientes para ser doce, e por isso ser borei minei mezonot, por mais que a pessoa quer usar como substituto do pão, eu não vou atrás dele, eu vou atrás da maioria das pessoas. O que fica a pergunta aqui é que a princípio eu tenho uma contradição no Rav Ovadia Yosef, porque o Rav Ben Zion chegou e falou, olha, halá doce, borei minei mezonot. A matzah ao longo do ano, borei minei mezonot. Mesmo se ele come só matzah, borei minei mezonot. Então, ok. Mas o Rav Ovadia Yosef falou, halá doce, borei minei mezonot. Matzah para os faradim ao longo do ano, borei minei mezonot. Se ele come só matzah, e vira Motzi Lechem Min Haaretz. Ele falou, qual é a diferença da halá doce, que mesmo que ele quer usar como pão, ele está usando como substituto do pão, o Rav Ovadia Yosef falou, olha, se é doce, de acordo com o Shulchan Aruch, é borei minei mezonot, então para os faradim não é para fazer a Motzi Birkat Hamazon, sim, borei minei mezonot, já que a halá é doce. E aí fica a pergunta, qual que é a diferença da matzah para a halá doce? Então, para responder isso, tem uma diferença básica entre matzah e a halá doce. A halá doce, de acordo com o Shulchan Aruch, ela é borei minei mezonot. E por mais que as pessoas usem ela no lugar do pão, mas ela não é considerado em si só, quer dizer, ela não deixa de ter ingredientes que transformam ela em doce, e por isso, de acordo com o Shulchan Aruch, ela seria borei minei mezonot. Então, por mais que a pessoa quer usar, ela fala assim, ela está pegando assim, na opinião do Shulchan Aruch, que considera a halá doce como um bolo, ele está usando um bolo como substituto do pão, mas não deixa de ser um bolo. No caso da matzah,
a gente tem muitos poskim que o ano inteiro a matzah é a motzi. O Beit David, que a gente falou antes, ele trouxe duas varot para falar que a matzah é a motzi o ano inteiro. Uma é que, já que em Pesach ele é considerado pão, então eu considero isso pão ao resto, para todo o longo do ano. E a outra svará é que o motivo que fazem a matzah crocante não é porque fazem questão dela crocante, sim, porque já que fazem a massa muito fina, então ele falou, ela é uma massa que ela é feita para fixar em seudá nela. Então, é verdade que a gente viu que tem gente que discute e fala, não, mas mesmo assim eu vou fazer borei miné mezonot na matzah. Mas aí, nesse caso, quando a pessoa usa a matzah como um substituto do pão, então eu vou atrás dessa pessoa. Diferente da chalá doce, que ela não deixou de ser chalá doce e que, por ser doce, ela não é considerada 100% pão. Aqui a matzah a pergunta é, mas ela é crocante. Ele falou, sim, mas o Beit David falou que mesmo sendo crocante, ela continua sendo a motzi, porque ela é usada como pão. Quem discute fala, bom, mas já que é crocante, ao longo do ano ninguém usa ela, não é todo mundo que usa ela como pão, então é diferente. Mas em relação à matzah, se essa pessoa usa ela como pão, então aí o Rav Ovadia Yosef fala que pode se apoiar na opinião do Beit David e fazer a motzi lechem min haaretz na matzah, mesmo de acordo com o costume do Sefaradim. Bom, então isso ficou um caso que não é muito comum, mas um doente que come a matzah como substituto do pão o ano inteiro por motivos de saúde, então, mesmo de acordo com o Sefaradim, faz nele a brachá de motzi lechem min haaretz. Agora a gente vai para a Halachá 27. A Halachá 27 fala também ainda sobre a matzah. A gente já falou bastante sobre isso, que a matzah durante a festa de Pesach é a motzi lechem min haaretz. Por quê? E aí o Rav Ovadia Yosef traz, mesmo que ele vai comer um pedacinho pequeno da matzah, ele tem que fazer a brachá de motzi lechem min haaretz. Birkat Hamazon, só mais que kazait, igual o ano inteiro. Mas em relação a brachá rishoná, ele faz a motzi lechem min haaretz, mesmo que ele for comer um tequinho da matzah. O Rav Ovadia Yosef escreve que, apesar disso ser óbvio, ele fez questão de escrever, porque tem o livro Tefilá Le Moshe, do Rav Moshe Levi, ele quis falar que quando a pessoa come só um pedaço pequeno, e aí, quer dizer, ele foi até mais longe, ele falou, se a pessoa vai comer até cabeça de matzah, a brachá dela é borei miné mezonot. Mais que cabeça, aí é a motzi lechem min haaretz. Fora Rav Yosef, não existe isso. Em Pesach, a matzah é o pão. Você usa ela exatamente como um substituto de pão, não tem outro pão em Pesach, então por isso a brachá dela é a motzi lechem min haaretz, mesmo que ela for comer um tequinho. O Rav Yosef traz que também o Rav Mashash trouxe essa opinião do Rav Moshe Levi e rejeitou ela totalmente, então por isso, olha, mesmo que ele for comer um tequinho de matzah, a brachá dela em Pesach é a motzi lechem min haaretz. E aí depois, se ele comer mais que kazait, aí Birkat Hamazon, mas já a partir de kazait, já faz Birkat Hamazon. E aí o Rav Ovadia Yosef escreve que não só em Pesach ela é a motzi lechem min haaretz, Motzai Pesach, quer dizer, no pós-Pesach, na noite, logo que Pesach acabou, ainda eu faço a brachá de motzi lechem min haaretz na matzah. Já que não tem muito pão disponível, e é muito comum as pessoas ainda consumirem matzah, porque até pegar farinha, fazer massa, deixar fermentar, colocar no forno, etc., já dá para comer pão. E tem gente que já compra pão, etc., não é que é o único pão, mas como ainda tem o resto, na seudá da noite de Motzai Pesach, logo que acabou o Pesach, aí a brachá da matzah ainda é a motzi lechem min haaretz. Mas escreve o Rav Ovadia Yosef, a partir do dia seguinte, aí já vira borei miné mezonot. Então ele falou assim, tipo, o Pesach acabou, digamos, o Pesach acabou uma quinta noite, então na quinta noite a motzi lechem min haaretz. Na sexta de manhã, aí se ele vai comer matzah na sexta de manhã, ele já faz a brachá de borei miné mezonot. Na nota ele traz que esse é o psak do Rav Ovadia Yosef no Chazon Ovadia, e também do Rav Ben Zion Abba Shaul no Or LeTzion. E ele falou, aí ele falou, mas que no dia seguinte já acabou. Não como tem poskim que falam
que a matzá que sobrou de Pesach, ainda um tempo depois de Pesach, continua sendo a Motzilechem min haaretz, tanto Rav Ovadia Yosef como Rav Ben Zion Abba Shaul escrevem que não, que a brachá da matzá, a partir do dia seguinte, depois que acabou o Pesach, já volta a ser Boré Miné Mezonot. E aí com isso a gente, Baruch Hashem, terminou as alachot da brachá da matzá. E aí com isso a gente falou sobre os 3 tipos de Pataba Bekisnim. Agora a gente vai entrar num tema novo aqui nas alachot, que é Kviut Seudah sobre Pataba Bekisnim, quando a pessoa fixa uma refeição usando Pataba Bekisnim. É um conceito que a gente já citou algumas vezes, mas agora é que a gente vai trazer isso de maneira explícita e sistemática. Então, fala na Halachá 28, quando a pessoa vai pegar um desses Pataba Bekisnim, qualquer um deles, e comer e fixar uma refeição com ele, e aí o que é fixar uma refeição? A gente já vai ver, machloket, etc. Então, aí ele tem que fazer Netilat Yadayim, e aí a gente falou em Halachot Netilat Yadayim, que tem machloket nos poskim, se essa Netilat Yadayim precisa ser com brachá ou sem brachá, e aí melhor ele fazer sem brachá. Mas quem faz com brachá tem onde se apoiar, mas se ele vai comer uma quantidade grande, que se chama que ele está fixando uma seudá, ele tem a obrigação de fazer Netilat Yadayim, e aí ele faz a brachá de Amotzi e Birkat Hamazon. O que é essa grande quantidade? Então, falam que é o equivalente a 216 gramas. Então, quando ele vai comer essa quantidade de 216 gramas, aí ele faz Netilat Yadayim, machloket com ou sem brachá. Quem faz com brachá tem onde se apoiar, mas a gente falou melhor fazer sem brachá, e Amotzi e Birkat Hamazon. Se ele pretendia comer menos do que essa quantidade, e aí por isso ele fez a brachá Rishoná de Boré Miné Mezonot. Desculpa. Se ele vai comer menos, e ele come menos, então ele faz a brachá, depois se ele, sem querer estourar, a gente vai falar mais para frente. Mas se ele vai comer menos do que essa quantidade, ele faz a brachá de Boré Miné Mezonot e brachá Achad Mein Shalosh Ala Michia. Agora, a quantidade de Kviut Seudah, a gente vai ver que é machloket rishonim. Quer dizer, a gente já falou algumas vezes nisso. Tem opiniões, o que é Kviut Seudah, a gente vai ver agora na nota que tem machloket. Mas o Shulchan Aruch aqui não especifica quanto é Kviut Seudah. Em Halachot de Eruv, e muitos acronim falam que é a mesma coisa, lá o Shulchan Aruch traz machloket entre o Rambam e o Rashi. O Rambam fala que Kviut Seudah é o equivalente a 3 ovos, cada ovo 54 gramas, então dá 162. O Rashi fala que é o equivalente a 4 ovos, então cada ovo de 54 gramas dá o equivalente a 216 gramas. Então, o correto é a pessoa evitar comer entre essa quantidade de 162 a 216, para não entrar em dúvida se ele precisa fazer Birkat Hamazon ou não, e se ele precisa fazer a Motzilechem min haaretz ou não. Se ele for comer nessa quantidade duvidosa, ele ainda faz Mezonot Ela Michia, porque na dúvida a gente faz Mezonot Ela Michia, mas o ideal é ele evitar entrar na dúvida. Então, ou come menos que 162, e aí garante que é Boré Miné Mezonot, ou come mais que 216, e aí garante que é Motzi e Birkat Hamazon. Então, agora na nota 239, ele traz aqui justamente isso. A gente tem aqui machloket entre o Rambam e o Rashi. O Rambam fala que é o equivalente a 3 ovos. O Rashi fala que é o equivalente a 4 ovos. O Rambam escreve que cada ovo é o equivalente a 18 darham. Darham é uma moeda, acho que em português fala drama, não sei, é uma moeda que se usava muito no Oriente, em várias épocas, inclusive na época do Rambam, e aí o Rambam usa ela como padrão para medir. E aí, daqui a pouco a gente vai ver quanto pesa um desses. Mas então ele fala aí, quer dizer, o Rambam escreve que o shiur de Kviut Seudah, quer dizer, o shiur para Eruv, o Rambam não escreve aqui sobre Kviut Seudah, mas muitos achronim
trazem que aprendem de lá para cá, que a medida é o equivalente a 3 ovos, e o Rashi fala o equivalente a 4 ovos. Agora, o Shulchan Aruch parece que ele passa como o Rambam, porque normalmente o Shulchan Aruch, quando traz o Rambam e o Rashi, principalmente que ele trouxe o Rambam primeiro, parece que a opinião dele é para falar que a Halachá é como o Rambam. Porém, o costume dos Achronim, o costume das pessoas, e assim os Achronim escrevem, que o costume é fazer conforme o Rashi. Qual é o motivo? Por mais que o Psak do Shulchan Aruch é conforme o Rambam, já que eu tenho aqui Safek Brachot Leakel, o costume é fazer conforme o Rashi. E por isso o Rashi fala 4 ovos, até a pessoa comer a quantidade equivalente a 4 ovos, que seria os 216 gramas, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, por isso, até ali a pessoa faz Borei Minei Mezonot e Alamichia, mas a partir daquela quantidade ele faz a Motzi Birkat Hamazon. Porém, como a gente falou, já que o Rambam possui 3 beitzim e a opinião do Shulchan Aruch é conforme o Rambam, o correto é a pessoa evitar entrar na dúvida e evitar comer entre os 162 e 216. Então, isso é a quantidade de Kviut Seudah. Então, a princípio, aqui teria lugar para argumentar que eu tenho uns fakes feika para fazer a motzi a partir de 3 beitzim. Por quê? Eu posso falar, digamos assim, a pessoa vai comer um mezonot que é um bolo, que é doce. Então, e ele vai comer uma quantidade acima de 162 gramas. Então, eu teria uns fakes feika para mandar ele fazer a motzi. Por quê? Eu tenho essa fake, talvez o bolo doce é a motzi, que quem fala que é mezonot é a opinião do Rambam, que fala que por ser doce ele é mezonot, mas de acordo com as opiniões que falam que o que faz ser mezonot é ser crocante ou ser recheado, o bolo doce seria a motzi lechem min haaretz. E mesmo você falar como quem discute, talvez conforme a opinião do Rambam, que a partir de 3 ovos já é considerado kviut seudah. Então eu teria uns fakes feika para mandar fazer a motzi no caso de bolo, se ele comer essa quantidade. Porém, o Rav Ovadia Yosef escreve que a gente não faz feika num lugar onde tem Safek Brachot. Ele falou, olha, no fim das contas aqui, a regra é Safek Brachot Leakel. Eu tenho dúvida se é a motzi ou se é mezonot. A dúvida a gente faz mezonot, que a gente garante não ter brachá levatalá. Então, para que eu vou começar com os fakes feika para lá, os fakes feika para cá? A gente falou, não vou entrar lecatchila num problema e fazer a motzi. O Rav Ovadia trouxe um argumento parecido em relação a halá doce, que teve gente que queria falar que é a motzi por os fakes feika, o Rav Ovadia derrubou com base nisso. Então, a mesma coisa aqui. Até ele comer a quantidade de 4 beitzim, que é 216 gramas, faz mezonot alamichia. Passou dessa quantidade, aí é a motzi birkat hamazon. Agora aqui, então esse é o costume do Sefaradim. Assim, agora, tem poskim que falam que aqui o shur de Kvut Seudah é diferente. Ele falou, por mais que em relação ao Eruv, Machlokes Rashi e o Rambam de 3 ou 4 ovos, ele falou, em relação aqui, assim o Mishnah Brura traz, em nome do Gra, em nome de outros Achronim, que a quantidade de Kvut Seudah para esse assunto é uma quantidade maior. E aí, a princípio, eu deveria, por causa dessa opinião, falar Safek Brachot Leakel, e até a pessoa chegar numa quantidade, que ele falou, a quantidade seria a quantidade que a pessoa almoça, janta, faz uma seudá inteira. Mas, por mais que talvez teria lugar para a gente falar Safek Brachot Leakel, para Lachshosh, para essa opinião do Mishnah Brura, está escrito que, assim, o Rav Ovadia Yosef traz, que a gente não fala aqui Safek Brachot Leakel. Ele falou, por quê? Já que o minhag é conforme o Rashi, como a gente falou antes, a maioria dos poskim Faradim trouxe aí a opinião do Rashi, de 4 ovos, e o minhag é assim, a gente não fala Safek Brachot Leakel contra o minhag. Agora, em relação à conta de como a gente chegou nesses 3 ou 4 ovos, né, 162 ou 216, então aqui a gente tem, como a gente trouxe antes, o Rambam traz todas as medidas
baseado numa moeda que tinha na época dele, que é o Darham. E aí, o Rav Chaim Naeh, quando ele tem várias coisas sobre medidas, etc. Ele tem um livro, o Shurim Shel Torah. Ele traz que a medida desse Darham é 3,2. E aí todas as medidas, quer dizer, o Kazait é 28,8, o Kabetzah é 56,6 e assim por diante. Já que tudo é baseado nesse Darham. Porém, alguém trouxe um estudo para o Rav Ovadia Yosef, que ele foi em museus, pesquisou essas moedas de várias épocas, etc. E ele chegou à conclusão, nesse estudo, que no máximo a medida do Darham é 3, e não 3,2. Por isso o Rav Ovadia Yosef, por ser assim da Halachá, Kazait é 27, já que o Rashi fala que é o equivalente a 9 desse Darham, porque o Rashi fala que Kazait é meio ovo, e a Beitzá é 18 Darham, então Darham é 3 vezes 18, 54. Essa é a conta que a gente está fazendo aqui, quer dizer, o Shur de Kviut Seudá, de acordo com o Rambam, é 54 Darham, de acordo com o Rashi, 72. Aí eu faço isso vezes 3, vai dar as duas medidas que a gente falou, 162, então essa é a medida de 3 ovos, e 216, porque o Rav Ovadia Yosef chega à conclusão que no Darham a gente usa 3 redondo. E aí daí saiu o 216 ou o 162. E aí mais uma questão, tem gente que levanta que no Shabat, como a gente tem obrigação de comer pão, qualquer coisa que a pessoa vai comer é chamado de Kviut Seudá. E aí, dessa maneira, se a pessoa fosse comer esses patababekisim no Shabat, mesmo que não fosse comer nessas quantidades grandes, isso seria considerado Kviut Seudá. Porém, a Halachá não é assim. A Halachá não segue essa opinião, e no Shabat é exatamente igual ao Chol. Se a pessoa vai comer essas quantidades, 216 gramas, aí é Kviut Seudá, e ele faz a Motzi Birkat Hamazon. Se ele for comer menos que isso, Borem Minei Mezonot, e a partir de 162 a gente já considera Safek e aconselha a pessoa a evitar a comer. Então, já o Hidá traz essa machloket, e ele traz as duas opiniões. O Lev Chaim, do Rav Chaim Falage, ele traz uma prova do Darchei Moshe que ele não sustenta conforme essa opinião. Ele falou, não, Shabbat é exatamente igual dia de semana. E assim também o Rav Ovadia Yosef, quando ele está falando sobre fazer seu Dash Lishit na véspera de Pesach, que é no Shabbat, ele falou, se ele for comer matzah ashirah, que é uma matzah feita ou com ovo, ou com suco de laranja, etc., a modo de ela virar diferente, e aí quer dizer, a brachá dela seria Borei Minei Mezonot, o Rav Ovadia Yosef falou, mas para fazer nela a Motzi Lechem Min Haaretz, teria que fazer Kviut Seudá, mesmo que a gente está falando de comer no Shabbat. Então, mesmo assim, o Rav Ovadia Yosef fala que a brachá dela seria Borei Minei Mezonot. E assim também o Halachá Brurá, conforme o Rav Ovadia Yosef fala, Shabbat é igual ao dia de semana. Porém, o Halachá Brurá escreve assim, que já que é machloket, então é correto a pessoa evitar comer um patababekisnim como substituto do pão, fazer a seudot mamash com pão, ou se ele for comer patababekisnim, para comer na quantidade de kviut seudá, para poder fazer a motzi birkat hamazon, de acordo com todas as opiniões, e evitar entrar nessa machloket. Então essa é a conclusão do Halachá Brurá. Então assim, concluindo o que ficou essa Halachá, quando ele vai comer patababekisnim numa quantidade menor que 162 gramas, certeza, mezonot yalamichia. Maior que 216 gramas, a quantidade que ele vai comer, aí ele faz a motzi birkat hamazon, e na Netilat Yadayim, machloket se faz com brachá ou sem, qualquer uma das opiniões tem onde se apoiar, melhor fazer sem, mas quem faz com tem uma base forte. E se ele vai comer entre 162 e 216, correto é evitar para não entrar na dúvida, mas se ele for entrar na dúvida, a brachá que ele faz é Borei Minei Mezonot e Alamichia, até ele garantir e comer todas as 216 gramas e passar disso, que aí ele faz tranquilamente a Motzi e Birkat Hamazon.
Hoje a gente fica por aqui. Baruch Adonai Leolam. Amém ve amém. Chazak Baruch para todos.